Nada disso aqui estaria acontecendo, né? Se lá atrás os governos, as prefeituras não deixassem crescer essas favelas aqui, ó, região de mata, aonde deu para construir, eles construíram, né? Aonde deu para subir casa, subiu casa. Mas olha, cara, a dificuldade, cara. Isso é trabalho normal para alguém? Quem garante que daqui não vai vir um disparo, cara? Como que ele sabe? Dentro da casa ali, por trás desse portão aqui, alguém não vai matar ele. Foi o que aconteceu lá na CDD, com o policial da Coreia. E outra coisa, ó, tá aqui o número do político, né? Algum político foi lá e pediu voto e botou até o númerozinho lá, ó, 55005. O que importa é isso, cara. O que importa é o político lá e ganhar o voto. Que pena que não dá pra ler o nome do infeliz aí. Mas é isso. Enquanto tiver assim, ó, favela, região cheio de gente, com o dono do morro, o político tá feliz da vida. O político vai lá, enrola, e aí ele já ganha 10 mil votos, 5 mil votos. E agora nós vamos para região ali da Tijuca, né? Vila Isabel. Vila Isabel, Maracanã, aquela parte ali. Nós temos e canal Iconografia da História, Guerra pelo Morro dos Macacos, TCP, CV e disputa entre crias no coração do Rio. No coração do Rio mesmo, cara. É muito coração do Rio ali. Então, vamos reagir a esse vídeo também. Vamos nessa. Em outubro de 2009, jornais trouxeram a notícia sobre a morte de 4 jovens do Morro dos Macacos que foram mortos ao voltar de uma festa de família. Eles foram vítimas de balas vindas das armas de membros de organizações que estavam em guerra. Mais de 15 anos depois, essa guerra continua e a disputa por essa comunidade segue deixando um rastro de sangue pelo caminho. Para começar esse vídeo, na verdade esse vídeo aqui a gente vai trabalhar com muita geopolítica das organizações criminosas. É uma área que a gente estuda e que vocês precisam entender também. Quem é especialista nessa área é o GENI, tá? O Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF. É bem interessante vocês acessarem o site deles. É um grupo de pesquisa bastante importante, acadêmico, que fazem um trabalho muito sério. E eles fazem esses mapeamentos bastante interessantes e outros órgãos e instituições que a gente vai trabalhar aqui ao longo do vídeo. Porque é como se a gente tivesse contado uma história aqui de um Stalingrado que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é uma disputa por um território que já tem acontecido, já há tempos está ocorrendo isso daí. E é uma guerra que se prolonga e faz, de certa forma, o Ser Vermelho estar aí guerreando em duas frentes, no norte do Rio de Janeiro e na zona oeste. No norte do Rio de Janeiro, essa região aí é uma região bastante disputada que a gente vai contar aqui para vocês, que é o Morro dos Macacos e Vila Isabel. Veja esse mapa aí, pessoal. Esse mapa, ele é confeccionado através de uma função do Google Maps, tá? Sim, há uma função do Google Maps para ajudar as pessoas a trafegar no Rio de Janeiro. É muito doido. Você consegue abrir o Wikmaps lá e aí você vê todas as organizações, que território que está cada organização. E tem muitos perfis que trabalham o dia todo atualizando, a semana toda atualizando isso, que os conflitos ali estão acontecendo direto. Há muitos baques, né? Baques são as invasões que um grupo faz no morro do outro para tomar coisas, para tomar o morro e etc. Um desses perfis é o Bandnet News, que foi quem proporcionou pra gente esse mapa aí. Muito obrigado, pessoal. Siga os caras lá do X lá que vocês vão estar atualizados de muita coisa. Mas esse mapa que a gente trouxe pra vocês é de 2024, porque 2025 é simplesmente impossível trazer um mapa aqui, porque todo dia ele tá mudando de alguma forma. Todo dia alguém invade, sai, entra, tal, tira, coloca, coloca, aí vocês já começaram a pensar besteira aí. E mesmo que desatualizado, a gente vai mostrar pra vocês terem noção de onde estamos falando. Coloca o mapa aí, por favor, Edu. Ó, pessoal, vocês estão vendo o mapa aí, vocês têm uma grande parte aqui pra baixo do TCP, aí pro lado esquerdo CV, aí pra cima também você tem CV. Aí você vê, pessoal, que aqui embaixo a gente tem o TCP, ele incrustado aqui no Morro dos Macacos. A gente tem o Ser Vermelho e a gente tem essa disputa aqui entre esses dois, é para vocês conseguirem entender um pouco melhor isso daqui que tá acontecendo através desse mapa. A gente vai analisar muito o mapa aqui para vocês também. Ó, essa região é a Vila Isabel, especificamente vocês... Ó, nada disso aqui estaria acontecendo, né? Se lá atrás os governos, as prefeituras não deixassem crescer essas favelas aqui, ó, região de mata, aonde deu para construir, eles construíram, né? Aonde deu para subir casa, subiu casa. Então, provavelmente isso aqui deveria ser, e ainda é, área de reserva ambiental, né? Mata Atlântica, mata ali
nativa. E aí os caras vão subindo favela, subindo favela, subindo favela, subindo favela, crescendo, crescendo, crescendo. Prefeito querendo curral eleitoral, não fez nada. Agora é mais um problema, né? E o problema continua. E vai ter muito problema ainda, até acabar. Vamos lá. Precisam focar nas redondezas aí do Morro do Macaco, tá? Ele vira uma espécie de Stalingrado mesmo. O que é Stalingrado? Sempre quando nós estamos falando de um campo de batalha, não apenas decisivo, não tô falando só dessa parte, mas sempre quando a gente tá falando de um campo de batalha em disputa, e numa disputa bastante acirrada, bastante pesada, a gente acaba falando Stalingrado, a gente dá esse nome, o Stalingrado. Então qualquer campo de disputa forte, qualquer campo de disputa que esteja aí acirrada, do ponto de vista bélico, a gente acaba chamando de Stalingrado. Pra quem não conhece a história de Stalingrado, quando os alemães durante a Segunda Guerra, eles estavam já combatendo na frente ocidental aqui contra a Inglaterra e França e ganhando, eles acabam dividindo e indo pra frente oriental, que seria a frente ali com a União Soviética, tinha como grande país ali a grande nação a Rússia. Então as tropas alemãs vão até a União Soviética e eles começam a avançar por dentro do território soviético, até que eles chegam em Stalingrado, que é uma cidade que era a última guarida antes de chegar nos poços de petróleo do Cáucaso, que o cara do bigodinho lá queria os poços de petróleo para continuar a guerra lá do outro lado. E aí Stalingrado era o local onde o Stalin, que era o cara da União Soviética, né? O presidente da União Soviética, ele coloca as tropas russas ali e fala assim, ó, aqui pode todo o povo soviético morrer, mas o cara não pode passar daqui. Então Stalingrado vai ser o campo de batalha. E aí realmente Stalingrado virou um local com muitos corpos de verdade. Tanto, Fernando, para você ter uma noção, até hoje o cara vai cavar uma piscina lá onde era Stalingrado antigamente, né? Hoje tem outro nome. E o cara encontra vários corpos ainda, tá? Porque morreu muita gente lá. Pra você ter uma noção, o Stalin mandava os caras pra frente de batalha. Se o cara recuasse, ele era executado pelos próprios soviéticos. Então a localidade, pessoal, virou um espaço bastante violento e que, lógico, deixou muitos corpos, e por isso a gente tá falando aí do Morro dos Macacos ser o Stalingrado do Rio de Janeiro, tá? Pode ser exagero? Pode, até, mas é uma analogia que serve pra gente quando a gente tá falando de questões bélicas. Bom, vamos contar pra você. Aí quando eu escuto isso, a primeira pergunta que me vem à mente é o seguinte: quantos já morreram nessa guerra aí? Temos a informação? Pesquisa no Google e duvida achar. Duvida achar quantas mortes. Porque quando tem operação policial, tem a notícia. Agora, qual é o instituto, qual é a ONG, qual é o grupo de pesquisa que estuda as mortes em caso de guerra de grupo de organização criminosa? Guerra de facções ali. Quem é que estuda? Porque eu só vejo notícia de guerra no Morro do Macaco. Titauro versus Scooby-Doo, que um tomou, aí tem áudio de um pro outro, aí essa guerra antiga, e aí você vai voltando, o Joel começa a contar 2009, ele falou 4 caras, mas agora, 2025, quem tá morrendo? Tem notícia disso? Eu quero ver achar, não vai achar, irmão. Mas pesquise, vamos trazer informação para nossa audiência aí. Eu duvido que vai ter. Agora, deixa a polícia ir lá e dominar o terreno. Porra, meu irmão. Aí morre gente. Parece que entre eles não morre não, pô. É só tipo assim, licença, não tô mais brincando. Aí sai, foge. Como assim, cara? Não. Se os caras estão em guerra, cara, deve ter morrido para ser nesse mesmo ambiente aí que o Joel tá narrando, deveria ter aí, cara, sei lá, 50, 80, 100 mortes. E aí, uma notícia dessa convocaria o Estado imediatamente para fazer alguma coisa. Mas como não tem, e ainda parte da população vai falar assim, deixa eles, um matando o outro tá bom. Mas o que nós temos de fato, de notícia concreta em relação a essa guerra? Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Essas brigas aí ao longo dos anos para vocês terem uma ideia. Edu, roda a vinheta. Enquanto solta a vinheta, tu deixa o like e deixa a tua inscrição aí no canal Iconografia da História, certo? É isso. O Morro dos Macacos fica localizado no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Vila Isabel, que é onde abriga lá a escola Vila Isabel, muito famosa e tal, já tá na música de várias pessoas. Ali
e Vila Isabel, o Morro do Macaco fica com as favelas, perto das favelas Parque, Vila Isabel e Pau de Bandeira. O Morro dos Macacos formam o complexo Macacos e Terreirinho, tá? Ou Terreirinho. Há anos, essa região é marcada pela violência e pela disputa de territórios entre organizações. Só para vocês terem uma ideia da onda de violência que tem tomado o Morro dos Macacos em 2024, essa favela teve uma média de mais de um tiroteio por semana. Esses tiroteios são frutos de uma disputa territorial, especificamente de duas organizações hoje, o Sem Vermelho e o TCP. Para vocês terem uma noção, a gente vai trazer alguns dados do quanto de tiroteio tem lá, e vocês vão ficar impressionados, eu tenho certeza absoluta. Talvez quem é da região não tanto, mas quem não é da região sim, e quem não é do Rio de Janeiro também. A maioria das pessoas aqui nunca viu um tiroteio com arma de fogo na vida, um confronto com arma de fogo na vida. Para trazer esses números para vocês, nós conversamos com os nossos parceiros da OTT, onde tem tiroteio, que o Carioca apelidou carinhosamente de o Waze do Pipoco, tá? A OTT, ela nasceu como iniciativa colaborativa e cidadã com o objetivo de alertar a população do Rio de Janeiro sobre tiroteios e outras situações de risco em tempo real. A plataforma foi criada... Cara, não, vamos lá, vamos voltar aqui e prestar atenção nessa imagem aqui, ó. Eu vou tirar o som e nós vamos ver... Olha só, em poucos minutos, hein? Onde tem tiroteio no Rio de Janeiro, ó. 23 e 21, tá descendo, né? 23 e 21 teve tiroteio em Del Castilho. Aí, 2 horas antes, em Brás de Espina. Vamos lá, continuando. Na Taquara, 8h44, tá tendo tiroteio também. Cascadura, 8h16, tendo tiroteio. Cascadura também. Na Tijuca, Morro do Borel, 19h53. 19h42, no Complexo do Andaraí, Morro do Cruz, é um esculacho. 19h44. Ah, Eduardo Paz, caraca, meu irmão. 19 no Andaraí também. Então, rapaziada, ó, em pouco mais de, sei lá, 3 horas, 4, 5, 6 lugares diferentes tendo tiroteio no Rio de Janeiro. Isso do que foi relatado no OTT, aonde tem tiroteio. Onde tem tiro. Cara, tu imagina um dia do Rio de Janeiro, quanto tiroteio tem? Aí eu pergunto, cara, cidade maravilhosa, o prefeito faz um excelente trabalho, o governador do Rio, a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, os jornais, a imprensa, as ONGs, que tiroteio é esse que não morre, gente? Mano, Walter, temos a notícia de quantos morreram na guerra do Morro dos Macacos? Não. A notícia que eu tenho é que no ano de 2025 foram 37 tiroteios de janeiro a maio. Mas o número de vítimas no total, assim, não consegui achar. Pois é, irmão. Que tiroteio é esse, cara? 37 tiroteios, não morreu ninguém, cara. Bom, Joel vai contar pra gente, mas fica esse destaque aí pra tu entender o que é o Rio de Janeiro nessa região aí. Aí, alguém vai falar que o Rio de Janeiro, porra, é lindo, que o Rio de Janeiro é isso. Porra, talvez na Zona Sul, na Barra, né? Agora, Zona Norte, Pavuna, Zona Oeste, é essa merda aí, irmão. A verdade é essa. É essa merda aí. Então, pra quem fala de segurança pública no Rio de Janeiro e se não for falar isso aqui, eu não sei o que tá fazendo, cara, porque não tem como. Não tem como. É tiroteio que não morre ninguém, todo dia tem tiroteio, nem todo dia tem uma operação da polícia, então é meio difícil, cara. O jornal escolhe algumas ações ali e o governo faz o quê? Deveria comunicar diariamente para a população, pô. Vamos nessa. Criada em resposta ao aumento da violência urbana e à necessidade de informações rápidas e confiáveis para proteger vidas. E o pessoal do OTT sempre foram muito solícitos com a gente, tá? Agradeço todo mundo aí, um beijo no coração do pessoal que mandou pra gente aí essas estatísticas através do Denis, tá?
Um abraço aí, Denis, querido, e todas as pessoas que trabalham nisso daí. E vocês podem baixar o app, claro, se vocês forem do Rio de Janeiro ou forem ao Rio de Janeiro, baixa o app iOS ou Google Play, você já sabe, é só colocar o TT lá e vai baixar o bagulho. Eles enviaram pra gente algumas estatísticas de tiroteio da região de Vila Isabel. Vamos ler aqui pra vocês terem noção do que a gente tá falando. E em 2025 agora, vamos falar desse ano aqui. Em janeiro foram 23 tiroteios em Vila Isabel, na região. Em fevereiro 13, em março 7, em abril 12, em maio agora, e a gente nem acabou esse mês na gravação desse vídeo, foram já 32 tiroteios ali na região. Quer dizer que são tentativas dos caras de invadirem lá, muitos desses daí. Agora, o de 2024, esse a gente tem o ano inteiro de 2024 aí, número de tiroteios. Janeiro 7 tiroteios, fevereiro 11, março 6, porque março de 2024 foi, né, o carnaval, então a galera parou um pouquinho no carnaval de trocar tiro. Abril 23, maio 21, junho 11, julho 22, agosto 22, setembro 10, outubro 27, novembro 16 e no período do Papai Noel, dezembro, 48 tiroteios. 48 tiroteios. Agora a gente tem os números de 2025 relacionado à quantidade de tiroteios, tá? A gente teve aí 2025, a gente teve 30 tiroteios na madrugada, 6 tiroteios de manhã, 17 tiroteios à tarde e 34 tiroteios à noite. Para vocês verem o tamanho da treta. Obrigado pelas estatísticas, tá vendo? Ó, o Joel não fez a soma aqui, né, de 2025, né? Então, cadê? 2025 tá aí, ó. 23 mais 13, 36. Com mais 7, 43. Com mais 12, 55. 57, 87 só em 2025. 87 tiroteios. Eu te pergunto, quantos morreram? Cadê a informação? Eu não sei se o Joel até o final do vídeo vai trazer a informação. Na imprensa, Mano Walter pesquisou, tem, Mano Walter? Não, mas, desculpa, só salientar aqui que isso aqui é um dado de um portal de notícia, Perfeito. CNN, Brasil, né? Aí fala que é 37 tiroteios entre os meses de janeiro e maio de 2025. Só que o aplicativo, né, segundo o aplicativo, 87 só no ano de 2025, ou seja, mais de 100%, muito mais. Mano Walter, baixa o aplicativo aí, Mano Walter, teu celular agora. Vamos saber onde tá tendo tiroteio agora. Eu tô aqui, eu não vou conseguir fazer isso. Se você conseguir, produtora, OTT. Eu quero saber onde a bala tá voando no Rio de Janeiro agora. Mas a pergunta que fica é, não morre ninguém? Cadê? Não tem protesto, não tem nada. Cara, se o mesmo compromisso, quando tem ação policial, existisse também quando é a guerra deles, você teria uma noção muito maior do que é o Rio de Janeiro e as autoridades teriam uma pressão muito maior para resolver esse problema. A omissão na informação faz com que você continue andando na rua, porque você não tem informação, então você tá tudo bem, e com que o político fique ali, ó, só enrolando, só sobrevivendo, cada um garantindo o seu carguinho, esperando mais 4 anos. Porque isso aí é dado de guerra, pô. Isso aqui é uma região, cara. Eu falei, quanto? 87? Isso. 87 tiroteio, nós estamos em maio, cara. Faz a média aí, maio são 5 meses, dá 150 dias, pô. Pelo amor de Deus. A cada 2 dias tem um tiroteio. E assim, cara, é um inimigo do outro. E não morre ninguém. Não morre nenhum inocente. Será que não tem nenhuma bala perdida? Não tem nenhum morador morrendo aí? Quem não tem nada a ver com essa guerra? E quem se responsabiliza? Vamos lá, que eu vou assistir até o final e eu quero saber se as informações vão vir. Bom, então, continuando aqui o vídeo. Aonde nós pagamos? Vamos nessa. Para vocês verem o tamanho da treta. Obrigado pelas estatísticas, tá vendo? Que a gente faz vídeo, mas também mostra as estatísticas, também mostra todos os baratos que são necessários aí cientificamente. Voltando agora ali para a parte mais específica. A TCP controla a região desde que a Amigo dos Amigos perdeu esse posto quando ela deu uma diminuída. Mas o Sem Vermelho luta para ter o controle desse local e isso desencadeou uma guerra que já havia, né, já vinha desde a disputa da DA e se intensificou ainda mais depois que o Terceiro Comando Puro assumiu o poder ali.
Ó, mano, Walter veio aqui, me entregou o celular, vocês viram, né? Agora, nesse momento, tá tendo arrastão em Del Castilho. Agora não, né? Agora há pouco. 19h40 da noite, arrastão em Del Castilho. Depois, muito tiro no julgamento. Del Castilho e julgamento não tem nada a ver, tem? Não, o julgamento é bem depois de Del Castilho, né? Del Castilho é Nova América, por ali, né? Isso. E mais à frente tem um julgamento. Tiroteio no julgamento, 19h19. Madureira, né? Região da Serrinha, julgamento. É o mesmo local. E... Porra, o Rio hoje tá em paz, hein? Só isso? Mais nada? Não, Jacarepaguá, 16h19 da tarde. 4 da tarde. Tiros de metralhadora. E é isso. Ó. Anchieta. 10 da manhã em Anchieta. Tem de tudo. Tem de manhã, tem de tarde, tem de noite. Cara, esse é o Rio de Janeiro, pô. Queridíssima, digníssima e minha amada senhora, não veja isso, porque senão ela vai querer que eu volte pra Brasília amanhã. Hã? É difícil, hein, mano, volta. Que realidade, cara. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho juízo não, né, cara? Manter minha família aqui num lugar desse. E você? Quem tem opção, cara, tem que sair daqui, na boa. Que lugar é esse? E outra coisa, você vai assistir o jornal, ninguém fala disso. E quem morreu? Quantos arrastões acontecem durante o dia? Só que o povo não tem voz. Aí, ó, não tem uma ONG querendo falar disso. O político não vai falar, a imprensa não fala. E aí, parceiro, o que é escroto no Rio de Janeiro é que é o povo sofrendo, o povo se ferrando, pô. Vamos lá, continuar o vídeo. Ó, bom demais, hein? Isso aqui é imagem da onde, cara? Porque os guerreiros estão de capacete, né? O polícia da Core morreu lá na CDD com tiro na cabeça, né? De repente o capacete poderia salvar, né? Assumiu o poder ali. Agora, se deu tempo pra filmar é porque a bala não devia estar muito forte, né? Deve ser um vídeo institucional, né? Da polícia. Mas olha, cara, a dificuldade, cara. Isso é trabalho normal pra alguém? Há pelo menos 15 anos o Quando esse cara passa aqui, ó. Ele tá passando aqui num beco desse. Quem garante que daqui não vai vir um disparo, cara? Como que ele sabe? Dentro da casa ali, por trás desse portão aqui, alguém não vai matar ele. Foi o que aconteceu lá na CDD, com o policial da Core. Ó, vou continuar o vídeo, presta atenção. Aí, já morreu, pô. Se tiver um doido ali. E outra coisa, ó, tá aqui o número do político, né? Algum político foi lá e pediu voto e botou até o númerozinho, ó, 55005. O que importa é isso, cara. O que importa é o político lá e ganhar o voto. Que pena que não dá pra ler o nome do infeliz aí. Mas é isso. Enquanto tiver assim, ó, favela, região cheia de gente, com dono do morro, o político tá feliz da vida. O político vai lá, enrola, e aí ele já ganha 10 mil votos, 5 mil votos. E aí ele vai eleito. Vamos nessa. Há pelo menos 15 anos o Ser Vermelho vem encampando guerras para assumir o Morro dos Macacos, e quem sofre com isso, obviamente, é a população de lá, que vive momentos de tensão e medo ao longo de todo esse tempo. Tem momentos lá no Morro dos Macacos que nem o cara que é civil, ele não sabe se é Ser Vermelho, se é TCP, não tem noção disso daí. Como não morre ninguém num negócio desse? Na boa. O cara que tá atirando aí, ele sabe onde ele tá atirando, cara? Na boa. Claro que não. Cara, o cara tá vendo. Ele tá com uma luneta, ele tá com equipamento, né, de visão noturna. Ele tá ali, cara, pra ele poder ver e ter compromisso com o tiro dele. Não tem, cara. Não tem. E vai
morrendo gente e ninguém sabe. Vamos lá. Em 2009, o Sem Vermelho invadiu o morro em uma ação ousada que acabou provocando a derrubada de um helicóptero da polícia militar que tentava conter os bandidos. No meio dessa guerra de territórios, as balas perdidas acabam sempre encontrando alvos e corpos que vão ficando pelo caminho. Em 6 de março de 2021, um confronto entre comerciantes ilegais de substâncias e a polícia deixou 5 pessoas sem vida. Em 2022, o confronto entre o Sem Vermelho e o TCP durou 8 dias e espalhou terror no Morro dos Macacos. Em junho de 2023, um novo confronto entre as duas organizações deixou mais vítimas e espalhou muitos tiros pela região. Em agosto de 2024, o confronto entre membros das duas organizações provocou a morte de pelo menos 8 pessoas. Nos últimos anos, o confronto entre os dois grupos tem ocorrido sob a liderança de um cara chamado Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby. Ele é do TCP e domina o Morro dos Macacos. Do outro lado, a gente tem aí a disputa com o William Souza Guedes, mais conhecido como Corolla, que é do Sem Vermelho. A gente falou do Corolla aqui, mas o Corolla ele está preso nesse momento. Lógico que a gente vai desenvolver depois, senão o cara para o vídeo e fala: Corolla tá preso! Como se cadeia pedisse alguém também de dar ordem, né? Essa disputa por essa região deve-se ao fato de que ela é fundamental, galera. E aí essa é uma questão geográfica. Ele falou aí do cara do Sem Vermelho que tá preso, mas esse aqui nessa imagem também estava preso, né? Também tinha sido preso. Mas preso, solto, e depois o cara fica dominando a guerra, né? Então é difícil. E essa imagem aqui, ó, do helicóptero, eu não lembro, mano, Walter, pesquisa aí, cara, mas eu acho que foram 3 policiais. Foi um dia, assim, cara, bizarro pra polícia. Isso em 2009. 2009 eles derrubaram um helicóptero. Então, a gente tá em 2025, cara. 16 anos pra trás, isso já acontecia. E aí ninguém fez nada, nada mudou. Em 2025 continua. Quantos? Foram 3 policiais mortos, vitimados aí nesse acidente. Exatamente, cara. E olha só que crueldade. Lá em 2009. Bom, continuando o vídeo. Fundamental, galera. E aí essa é uma questão geográfica também, geopolítica. Essa região é fundamental para criar um cinturão de comércio ilegal de substâncias no Rio de Janeiro, interligando comunidades da Tijuca que são do Sem Vermelho. É como se o Sem Vermelho tivesse tudo em volta e só faltasse o Morro dos Macacos ali. Vou mostrar para vocês em mapa para ficar mais claro. O mapa é uma ferramenta absurda para a gente entender esse barato. As pessoas podem não ter uma noção ali na realidade do que está acontecendo no dia a dia porque elas só estão ouvindo tiro, mas o mapa ele exemplifica muito bem essa questão territorial. Vamos lá ver esse mapa. A Tijuca fica aqui embaixo. Então, se vocês forem perceber, é tudo Sem Vermelho. E a gente tem uma quebra disso daí ali exatamente na região de Vila Isabel, que fica o TCP. Então, o Sem Vermelho vê essa região como uma ameaça. E de certa forma, o TCP tá meio que isolado ali, pelo menos nos mapas que a gente viu aí das organizações, tá bom? A gente tem uma milicinha ali do lado ali também, na região ali perto do Caxambi. Beleza? Tirando o TCP dali, você fica ali com uma região que cria um cinturão mesmo ali. Uma cerca mesmo de Sem Vermelho numa região gigantesca com muita gente. Que tem muita gente que dá os tiros também e tal, que cheira. Tá vendo como é que é interessante estudar geopolítica? Por isso, vamos novamente voltar no Corolla. O Corolla era o cara que mais pegou pesado aí nessa disputa. Mas o Corolla foi preso no início de julho de 2024, acusado de ser responsável pela guerra que se instaurou no Morro dos Macacos. O Corolla tem 54 anotações criminais em sua ficha e é apontado como responsável por apoiar DOCA, tá? E suas ações e invasões da comunidade na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Corolla é da favela de Manguinhos e que é um dos redutos do Sem Vermelho, tá? E ele é apontado como homem de confiança também do Wilton Quintanilha, que é o Abelha. Galera, dominar o Morro dos Macacos se tornou um dos objetivos e para isso o Sem Vermelho declarou guerra ao Scooby. O Scooby, ele também é um bandido bastante antigo, ele já é um bandido antigo e respeitado no terceiro comando puro, né?
tem um cargo bastante grande lá. E ele já foi condenado por sequestro, cárcere privado e apontado como responsável até por um sequestro e cárcere privado de militares do exército em 2009, quando agentes erraram o caminho e foram parar por engano no Morro dos Macacos, tá? De acordo com a polícia, o Scooby assumiu o Morro dos Macacos depois de tirar a vida do antigo chefe, Luiz Carlos da Silva, há um bom tempo já. Desde então, o Scooby domina a região, mas enfrenta constantes conflitos com o Ser Vermelho e com outros rivais. A polícia e vários jornalistas têm apontado que essa guerra ela tem sido fomentada um pouco e aumentada porque muitos crias da comunidade, eles têm pulado o muro, como a gente diz, como os cariocas dizem quando o cara troca de organização. O cara troca a camisa, né? Ele pulou o muro, ele pulou fora. Então muitos crias da comunidade, que geralmente os crias eles são os caras que atualizam as tropas, né? Se tem as tropas ali, os caras vão morrendo. Quem vai atualizando essas tropas, né, incorporando elas, são os crias. E muitos crias parece que tem pulado o muro e deixado o Scooby, não sei porquê, se condições de trabalho, se alguma coisa relacionada à questão profissional, a gente não tem noção sobre isso daí, alguém pode deixar aí se é algum problema de gestão, mas muitos crias têm deixado pulado muro e têm sido obviamente cooptados pela outra organização rival. Bom, as ações policiais organizadas pelas forças de segurança para conter a guerra não têm tido muito sucesso e acabam contribuindo com o rastro de sangue que tem sido derramado dia após dia no chão dos Morros dos Macacos, e aí pega Vila Isabel, que é um bairro que tem ali uma classe média punjante. Sem ter o que fazer, os moradores da região se veem em meio ao fogo cruzado e até mesmo em meio a toques de recolher impostos, muitas vezes por criminosos. Atividade, rapaziada. O tiro do macaco pegou no carro do cara aqui, ó. Atravessou, foi o beco aqui, ó. Lá do macaco lá, ó. Pegou no carro do cara, atividade, hein. Aí, aqui na manga, bagulho lá no macaco, aí, ó. Atravessou aqui, hein. Aqui no carro do cara aqui, mano. Sentido mano. A plataforma OTT, né, onde tem tiroteio, que monitora os tiroteios no Rio de Janeiro, como a gente já disse para vocês agora há pouco, recebeu, segundo eles, 15 mensagens falando sobre toque de recolher, o que levou muitos comércios da região a fecharem as suas portas mais cedo. De acordo com o relato do morador do Morro dos Macacos, muitos criminosos que eram do TCP estavam insatisfeitos com a gestão do Scooby e acabaram se unindo ao Ser Vermelho, como eu disse para vocês, reiterando sobre a questão dos crias. Então esse entrevistado acabou falando isso. Há anos esse processo foi acontecendo. Cara, tem um áudio na internet que eu já vi, algum vídeo na internet aí, e tem o Scooby falando com o tal do Tital, eu acho. E ele fala, porra, tu não precisava ter mudado pro lado pros caras, bastava vir aqui desenrolar comigo, porque a história é como se o cara não tivesse ganhado moral, não tivesse sido valorizado, né? Valorizado. É como se o Mano Walter tivesse pulado o muro pro concorrente. Hein, Mano Walter? Aí tu foi pro concorrente, qual é, Mano Walter? Porra, você não, porra, tu nunca me valorizou. E aí, porra, os caras me deram uma condição aqui e tal. Essa história, né? Que é antigo isso. Sempre tem isso, né, cara? Aí, Mano Walter, o tal do Tital foi lá e fez a guerra com o Scooby. Tu já viu esse áudio? Vamos lá. O nome do canal é Histórias do Rio. Vou até deixar aqui a inscrição e vou deixar o like. E nós vamos usar aqui... gentilmente aqui o canal Histórias do Rio, áudio Scooby do Macacos, né? Conversando com os crias que pularam pro comando. Vamos ouvir. Sabe, irmão, você sabe que eu não sou dono do Pantanal não, mano, tá ligado? Você sabe que eu não sou dono de lá, como é que eu vou te dar moral lá, mano? Que você tava plantando lá daquele lado lá, tá ligado? Você sabe lá que o Pedro, quem olha lá daquele lado lá é o Pedro Paulo. Tá ligado? Eu nunca, tipo assim, não sei da tua aparência não, tá ligado? Eu não sei, só conheço teu irmão, tá ligado? Nunca te vi, tá ligado? Pra tu ver, que nem tanto, quando falaram que você foi pro lado pros caras, eu nem sabia, tá ligado? Eu nem sabia, tá ligado? Eu não sei sua fisionomia, tá ligado? Então, tu não pode falar que, porra, que eu não te dei atenção, mano. Eu nunca não vou dar atenção, mano. Nunca vou não dar atenção pra alguém, tá ligado? Quando você desfazer de ninguém, mano, tá ligado? Para pra pensar, meu nosso, tá ligado, mano? Que tudo tem volta, mano. Você não derramou sangue da gente, não, mano. Tá ligado? Tu não derramou sangue da gente, não. Tu só foi pra ir, tá ligado? Com teus problemas, tá ligado? Não sei qual é dos teus problemas, qual foi o bagulho que aconteceu, tá ligado? Mas isso tem volta, mano, tá ligado? Isso tem volta, Deus tá no controle, tá ligado? Tem um menor que, boa, vai parar pra pensar, vai ver que não é nada disso.
Mano, mas como, meu parceiro? Como, pô, eu nem te conheci, mano. Conheço mais teu irmão, tá ligado? Teu irmão tá na luta com a gente aí, mó tempão aí no bagulho, tá ligado, mano? Pô, e tá junto com a gente aí, mano, tá ligado? Pô, cai pra realidade, menozão, tá ligado? Cai pra realidade, tua família tá lá no morro, tá ligado? Fica com esses caras aí não, mano, condições, tu quer condições? Pô, dá mó nervoso, né, mano? O traficante aqui, a imagem dele tá dando uma mexida assim, já reparou? Aham. Fica um bagulho assim, ó. Porra, meu irmão. E o bicho é feio, né, cara? O bicho é assustador, cara. Aí, esse maluco aí de frente contigo aí, na pista. Dá medo ou não dá, mano, Walter? Pô, irmão. Tu que é brabão. Pô, sou brabo nada, irmão. Você tá maluco, pô. E detalhe, o cara não vai sozinho, né? Ele vai de bonde, né? Certamente. Mas daquela foto ali a gente já sabe que ele tinha sido pego naquele momento, né? Glauber. Mas tá ligado? Tu tá ligado? Tô ligado. Inclusive, eu pedi pra rapaziada pra contar quantos tá ligados vão ser falados nesse áudio Ih, aí. rapaz, incontável. Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá, tá ligado? Ó, o que ele tá dizendo aí, cara? Que o menor, porra, porque não deu papo nele? Porra, que ele não deu atenção. Como que ele deu atenção? Ele nem conhecia o cara, irmão. Se ele não conhecia o cara, é porque ele não deu atenção, né? É. Olha a merda aí. Então, cara, isso acontece dentro da favela e o cara pulou o muro. O muro tava baixo. Foi por ser vermelho. Aí o Scooby tá boladão, ó. Olha a merda aí. Vamos lá. Vem na pureza, irmão. Faz alguma coisa aí que a gente vai te dar uma moral, irmão. Tá ligado? Você vai ficar aqui do meu lado aqui, parceiro. Tá ligado? Tiver de fortalecer você, vou fortalecer você, irmão. Tá ligado? Mas tira isso da tua cabeça, irmão. Não quero guerra com vocês, não, mano. Tá ligado? Independente de qualquer bagulho, eu só quero. Então, tu entendeu qual era a proposta? É o seguinte, ó. O cara foi pra facção rival, tá em guerra. Ele falou, pô, irmão, tá ligado? Aí não sei o que, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Sacanagem. E aí ele falou, porra, vem pra cá, tu vai ficar do meu lado agora, pô, vou te dar condição. Confia. Tu confia? Quem confia? Vai lá. E é isso. Ele quer convencer o cara que ele vai dar moral agora, pô. Ei, mano, volta. Pois é, pô. Se tu pular o muro, eu falo, qual é, mano, volta? Volta aí, mano, volta. Volta aí, tá ligado? Volta aí, vou te dar uma condição, mano. Dar uma condição. Tá ligado? Bom, como eu sei que você não vai me... Você não vai me passar? Tá tranquilo, pô. Agora, se fosse o caso esse, né? Agora, nesse caso, aí o camarada pulou o muro, vai voltar, irmão. Quando ele estiver passando a perna, ele vai ficar em cima do muro, irmão. Ele não vai dar tempo de voltar, não, pô. Tá ligado? Tu iria? Não, né? Tá ligado? Vamos lá. Continuando. Quero só ficar tranquilo, tá ligado? Me defender no bagulho. Tá ligado, mano? Que vocês nunca vai tomar o bagulho, mano. Vocês nunca vai tomar o bagulho lá, não, mano. Tá ligado? Porra. Ó, já tá até passando imagem da Barra já, né? Saiu dos macacos, saiu da região ali. E tá passando o Rio de Janeiro inteiro, ó. Chegou na Barra, maravilha. Ô, compadre. Aí o prefeito fica aí, acha que o Rio de Janeiro é essa porra aí. Não é não? É, pô. Mas aqui também o bicho tá pegando já, cara. Entra aqui pro Itanhangá, ó, sobe e sai lá do outro lado, lá, andar aí. Isso. Grajaú. Vamos, tá ligado? O cara falou que não vai tomar. Olha só. Vamos ver se não vai mesmo. Bagulho, mano. Vocês nunca vai tomar o bagulho lá, não, mano. Tá ligado? Porra. É foda, eu tô com 30 maçarico guardado, mano. Vocês estão de brincadeira, mano. Tá ligado? Só esperando o momento certo, a hora certa, cara. Tá ligado? Agora tu quer ficar nessa aí, mano. Tá ligado? Pô, nada a ver, mano. Nada a ver, o bagulho é tu ficar tranquilo, tá ligado? E como? E ficar de boa, mano. Tá ligado? Que eu não sou covarde, não, mano. Aqui bota. Pô, como é que tu vai tomar no bagulho que você não tem hierarquia, não tem nada, cara? Você tá de olho grande no bagulho que não é nem de vocês, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, já é, pô, tá tranquilo, né? Quer ficar de marra aí, pá, tá ligado? Tá parada, tá ligado? Mas tá tranquilo, hein? Tá tranquilo, tô te dando um papo tranquilo, tá ligado? Você vai ficar de boa aí no bagulho, tá ligado? Pô, Tá ligado? do lado certo, mano. Pô, você tá do lado errado, você tá do lado certo. Tá ligado? Desde o momento que sai da tua casa aí, tu não tá no lugar certo. Tá ligado? Mas você tá dando uma de durão, tá tranquilo. Tá dando uma de durão, não pegou a ideia.